A Garden é uma organização de assassinos que serve ao governo, e é também a organização pela qual a Yor trabalha. Essa organização é tão secreta que pouco sabemos sobre ela, mas nesse vídeo vamos falar um pouco do que sabemos e também de algumas teorias quanto a Garden e quanto à origem das habilidades da Yor. Então, vamos lá! E só aquele aviso bem rápido, se vocês gostam de vídeos sobre Spy Family e se quiserem mais vídeos sobre o assunto, deixe o seu like, porque isso ajuda demais a gente e incentiva muito o nosso canal. Ultimamente os nossos vídeos de Spy Family estão indo muito bem, e então estamos fazendo mais e mais vídeos sobre o assunto, e por isso é tão importante o seu like e a sua inscrição. Então se querem mais vídeos de Spy Family, deixe o seu like. Mas agora vamos ao assunto. A Garden é a organização de assassinos mais misteriosa e emblemática de Spy Family. Essa organização é tão misteriosa que quando Frank fala sobre a Garden, o Lloyd reconhece a história desse grupo de assassinos, mas ele acredita que eles são apenas uma lenda urbana. Cara, o Lloyd, o cara que conhece tudo do submundo, que lida com todo tipo de grupo de paramilitares, milicianos, assassinos e etc., não sabe nada além de lendas sobre a Garden. E não é só o Lloyd, mas sim toda a WISE, que é a organização que ele trabalha. Então pense, qual o nível que uma organização tem que ter para se esconder assim do Lloyd e da WISE? O Frank parece acreditar na existência da Garden, mas ele faz de uma forma meio mitológica. E uma outra coisa interessante é que o Frank diz que um único membro da Garden é forte o suficiente para derrotar um esquadrão inteiro. E nós podemos ver isso pela Yor, que na saga do Cruzeiro se mostrou mais do que capaz disso. E essa saga vai ser abordada muito provavelmente na segunda temporada de Spy Family. E isso também indica que a Yor talvez não seja a única super poderosa do grupo, e que talvez ela nem seja tão diferente assim do resto da Garden. Afinal, todos eles devem ser muito acima de humanos comuns, ou seja, nessa organização podem ter várias pessoas com o nível da Yor ou parecidos com ela. Já imaginou um pequeno exército formado só por Yor? Seria um pouco complicado, não é mesmo? E o que mais me impressiona é que o Lloyd, ao ouvir esse lance sobre a força dos assassinos da Garden, ele apenas diz: "Deixe de besteira". Ou seja, ele não acredita que pode existir um grupo com pessoas tão fortes. Isso seria tão insano, tão poderoso e tão absurdo que o Lloyd se recusa a acreditar. Tudo bem, o Frank falou que um membro da Garden é extremamente forte, tão forte quanto um pequeno batalhão. Mas será que é isso mesmo? Será que ele está certo? E até onde sabemos, sim. Provavelmente, quase todo membro da Garden é muito forte. Muito mais forte do que humanos comuns. E isso não é brincadeira e nem é especulação. Isso é fato. Até o velhinho, chefe da Yor na Garden, possui uma força absurda. O cara joga o corpo de outro cara adulto longe com uma mão e sem a menor dificuldade, sendo muito, mas muito acima de qualquer humano comum. E isso já é mais um indício forte de que a Yor não é a única com esse nível de força dentro da Garden. Até agora, os dois membros da Garden que fizeram uma demonstração de força são muito além da força de um humano comum. Então não tem por que você defender a ideia de que os outros não sejam assim também. E essa força absurda desses personagens leva o pessoal a uma série de questionamentos. Muita gente acha que o treinamento da Garden é de alguma forma capaz de dar essa força sobre-humana para os seus assassinos. Então tem muita gente que acredita que a Garden é capaz de criar super-humanos. E recentemente eu vi gente teorizando na internet que a Garden pode ter relação com o laboratório que fez os experimentos da Anya e do Bond. Afinal, a Garden trabalha para o governo e esse laboratório possivelmente também. Essas pessoas discutiam a possibilidade desse laboratório criar super-humanos e entregar para a Garden. E que talvez a Garden estivesse precisando de telepatas ou de seres com outras habilidades além das habilidades físicas. E por isso, nos últimos anos, esse laboratório tenha feito experimentos semelhantes ao da Anya e ao do Bond. Então, talvez essas histórias estejam interligadas. E olha, essa ideia é até interessante, mas ela apresenta algumas falhas. Porque até agora não tem nenhum indicativo que a Yor tenha sido vítima de experimentos. Ela teve pais e um irmão, e hora nenhuma ela relata ter sido presa em laboratórios ou coisa do tipo.
E assim que seus pais morreram, ela já demonstrava uma força sobre-humana, a ponto de ser capaz de matar um javali quando ainda era uma garotinha. Então a força dela não vem necessariamente de um experimento ou do treinamento da Garden. Ao que me parece, a Garden seleciona pessoas naturalmente fortes, como é o caso da Yor, e com o treinamento ele potencializa essa força. E provavelmente a força sobre-humana é algo que existe no mundo de Spy Family, embora seja muito raro. Mas antes de continuar, deixe aqui nos comentários o que você acha. Você acha que a Garden tem relação com o laboratório que fez os experimentos com a Annie e com o Bond? Ou você acha que eles têm algum tipo de treinamento especial, ou se eles simplesmente selecionam muito bem? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Mas agora vamos continuar. E uma coisa que eu acho que vocês já perceberam sobre a Garden é que eles sempre falam em códigos. Por exemplo, os seus agentes têm sempre codinomes, como Thorn Princess ou Logista. E eles também costumam se referir ao mundo como se fosse um jardim. Inclusive, quando o Logista aparece, ele está exatamente podando um grande jardim. Isso tudo é um simbolismo da Garden, que acha que deve cuidar do nosso mundo como se cuida de um jardim. No caso, eliminando as ervas daninhas, que são representadas pelos traidores da nação, e assim eles conseguiriam manter o jardim, no caso a sociedade, segura e salva de ameaças. E uma outra coisa interessante a se pensar é que talvez tanto a Garden, como a Wise, como a SSS querem a mesma coisa, no caso evitar a guerra, mas ao mesmo tempo eles estão trabalhando um contra o outro. Porque veja, a Garden trabalha nas sombras para eliminar ameaças ao seu país, e isso provavelmente inclui os terroristas que querem causar a guerra. A SSS caça os espiões porque enxergam neles uma ameaça ao seu país, mas no fundo eles tentam evitar possíveis hostilidades de Westalis. E a Wise, como nós sabemos, tem a missão Strix, que serve para evitar a guerra. E por isso eu digo que talvez eles trabalhem pela mesma coisa, mas com formas e pontos de vista diferentes. Mas o grande fato é que a Garden ainda é um mistério total e todos os fãs de Spy Family aguardam por mais informações sobre essa organização. E se o Frank e as teorias estiverem certas, a Garden tem basicamente um exército de super-humanos, e seria quase impossível para outras organizações deterem eles. Porque além deles serem muito fortes, bem treinados, eles provavelmente têm resistência a venenos e uma grande capacidade de se manter nas trevas. E por isso eu acho essa organização a mais fantástica e a mais perigosa da obra, pelo menos até agora. Mas também me digam o que vocês acham da Garden. Vocês acham que essa organização é realmente tão perigosa e tão poderosa? E quanto à super força da Yor, tem relação com algum experimento? Tem relação com o treinamento da Garden? Ou será que no mundo de Spy Family existem naturalmente pessoas com super força? Comente aí, e se gostaram do vídeo e se querem mais vídeos sobre Spy Family, deixe o seu like e se inscreva no canal para nos dar aquela força e aquele apoio. Conto muito com vocês e valeu!